Olá, virginianos e virginianas de todas as querências. Sejam muito bem-vindos ao meu canal Ilha Mágica. Eu sou a terapeuta Renata e vou fazer a tua leitura agora. Leitura geral para quem tem Virgem no mapa, Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter. Para quem está lidando com um virginiano ou uma virginiana, pode ser espelhado. Ou para quem é do signo de Peixes e veio assistir o seu oposto complementar. Vamos dar uma olhadinha o que está vindo nos teus caminhos? Virgem, essa é uma leitura para quem pediu uma resposta ou para quem pediu um sinal. Eu vou fazer uma cruz celta, então pensa aí na questão que você precisa resolver. Opa! Ele está de cabeça para baixo. Virgem, próximos 7 dias, Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter. Rendição. Há momentos na vida que não adianta insistir em situações que não progridem. O universo assume o controle e realiza as mudanças necessárias. Não lute, confie. Sombra, eita! Aqui a gente pode estar falando de alguém que a sombra é o controle, tá? Então é muito difícil para você aceitar que você fez o que tinha que fazer e que agora não tem mais nada que esteja no teu controle, tá? O que veio aqui? Abundância. Então a chave para abundância de virgem, ai Jesus, desculpa, de virgem, inicialmente é soltar o controle, Vamos avaliar o que pode estar acontecendo aí, mas rendição, ou você não tem a resposta, pode ser alguém que já tentou de tudo e não consegue ter um resultado diferente, às vezes você só não tentou abandonar, né, você só não tentou desistir. Para quem gosta de metafísica ou de física quântica, é interessante dar uma olhada no conteúdo de Joe Dispenza, Deepak Chopra ou professor Hélio Couto, tá? Não é para todo mundo, não é um conteúdo fácil para todo mundo, tá? Mas pode ser interessante. Vamos lá. O que mais que Virgem precisa saber hoje? Energia geral para os virginianos, as virginianas que cá estão. 9 de pentáculos, tá? O que tá tirando o sono de Virgem? É alcançar... Aqui eu não sinto que é sobrevivência, porque 9 de pentáculos fala de expansão. Então vocês já estão num nível confortável, estão buscando o próximo nível, tá? O que te bloqueia? O Pajem de Espadas, a comunicação, a forma como você comunica isso. O Pajem de Espadas fala de uma verdade contada sem delicadeza. Então eu posso estar falando com uma pessoa que tem pouco polimento social. Então às vezes você não fala querendo ofender, mas as pessoas entendem como uma ofensa, tá? O pai da minha filha, quando era vivo, ele tinha uma comunicação muito franca e muito direta. E ele falava o que ele pensava e todo mundo... Nossa, sabe aquela pessoa que abre a boca, cai 5 de cada lado, né? Então as pessoas se sentiam profundamente ofendidas e ele nunca teve a intenção de ofender. Aí quando eu falava, fulano, tu viu o que tu disse? Ele, não. Foi exatamente isso que a gente entendeu. Ele, não, mas não foi isso que eu disse. Então, alguém que tem uma falha de comunicação grande aqui, tá? Rainha de pentáculos. E de onde vem isso, tá? Você alcançou maestria em alguma área da sua vida, você já tá no nível da rainha de pentáculos, que é a tua energia, e geralmente quando a gente chega lá em algum tópico, a gente começa a acreditar que a gente chegou lá em todos os tópicos. Leva isso pro caminho do ego. O que é o lado negativo de qualquer carta, Meu Deus, gente! Meu Deus, tô com trava-língua, nem é Mercúrio retrógrado. Pode ser interessante aí harmonizar teu chakra laríngeo, tá? Todas as cartas de reis e rainhas do tarô têm um aspecto em comum no lado sombra, tá? Que é a arrogância. Se eu sou muito bom em algo, eu posso acabar acreditando que eu sou muito bom naquilo que eu me propuser a fazer. E aí eu esqueço de ser um aprendiz, de ser um iniciante. Então eu posso estar falando com alguém aqui, por exemplo, com um líder que não sabe se comunicar com a sua equipe. Mas eu já sou líder, eu só fui promovido porque eu sei falar. Não necessariamente. Você pode ter sido promovido por outras capacidades, você pode ter começado o seu próprio negócio. O universo, ele às vezes não nos dá as coisas porque estamos prontos, e sim porque precisamos nos desenvolver.
tá? Então eu posso estar falando com alguém que começou um empreendimento, não porque você estava no nível de ter sucesso, mas porque você precisava aprender a lidar com as tuas próprias sombras. Principalmente se você é um controlador ou uma controladora. Exemplo. Quem é empresário sabe que mesmo tendo previsibilidade, isso não é garantia de nada, né? Mesmo tendo um faturamento que é previsível, alguma coisa pode sair do controle e essa previsão não se tornar realidade. E aí, se você é uma pessoa extremamente controladora, que quer tudo sempre do seu jeito, quando alguma coisa não sai do seu jeito, isso pode ativar o seu lado sombra, tá? Percebe que eu tive que começar a falar bem mais devagar, bem fora do que é o meu normal, porque eu tô atropelando as palavras, então é que às vezes eu tenho que dar um passinho atrás na vida, nas minhas escolhas, nas minhas decisões, porque eu tô atropelando os processos, às vezes eu tô atropelando as outras pessoas, eu tô passando por cima. Então, assim, eu posso falar com um líder que tem uma equipe de alta performance e você está cobrando uma evolução, uma progressão da tua equipe que ela tem capacidade de dar, mas que ela não está no momento. Né? Ou a equipe inteira não está no mesmo nível de maturidade, ou essa equipe está passando por alguma coisa. Às vezes ali a gente tem questões pessoais atrapalhando a performance. E somos seres humanos, né? A menos que a tua equipe seja toda de androids, os seres humanos eles vão ser impactados pelas suas questões. Eu já tive, por exemplo, eu já trabalhei com câncer, né? Eu fazia quimioterapia de manhã e trabalhava à tarde, então a minha performance não era das melhores, não tinha como ser, entende? Quando eu estava me separando também, a minha performance não era das melhores. E aí eu tinha uma liderança incrível que conseguiu entender qual era o meu momento e me ajudar a passar por aquilo ali da melhor forma possível. Se eu tivesse uma liderança egoísta que dissesse assim para mim, teus problemas pessoais têm que ficar na tua casa, provavelmente eu teria me desligado da empresa. Mesmo sendo uma pessoa de performance, eu também sou um ser humano. Você lida com os seus liderados como se eles fossem seres humanos ou apenas como se eles fossem números da sua corporação. Isso pode ser a sua sombra. Ah, Renata, eu não sou líder, eu não sou empresário, eu tô nesse olho do furacão, eu não tô conseguindo lidar com a minha vida pessoal e a minha performance no trabalho tá caindo. Então é isso que você tem que trabalhar. É uma via de mão dupla, assim como a nossa gestão, a nossa liderança tem que entender que nós somos seres humanos e que as nossas emoções vão afetar o nosso trabalho, nós como seres humanos também precisamos entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por mais que eu saiba que eu não vou fazer o meu melhor, eu preciso ainda me esforçar, colocar minha energia em algum lugar, tá? Num passado recente, houve uma mudança, né? Você escolheu voluntariamente mudar de direção na sua vida e vejo que isso tem sido um movimento acertado. No momento atual, a imperatriz, tá? Então, essas mudanças que você vem fazendo estão te colocando cada vez mais num lugar de liderança no teu centro de poder. Só que, de novo, qual que é a sombra da imperatriz? A arrogância. Então, avalie na sua energia, Virgem, em que área você pode estar sendo um pouco arrogante, em que área você pode estar sendo um pouco controlador e não estar ouvindo as outras pessoas. O valete de espadas não escuta ninguém, tá? Então pode ser uma coisa aqui de você querendo as coisas do seu jeito e não ouvindo as outras pessoas. Num futuro imediato, o imperador. No presente, imperatriz, o lado mais feminino. Num futuro imediato, o imperador, o lado mais masculino, mais racional, mais estratégico, tá? Então você está dentro de uma posição de liderança, não necessariamente uma posição de liderança na matéria, tá? Mas você está com a energia do imperador e da imperatriz. É uma ótima energia. É uma energia de explosão, de abundância, de crescimento. Tudo que você precisa para se tornar uma pessoa bem-sucedida está dentro desses dois arcanos. Qual que é o ponto? Você conseguir lidar com a sombra deles, que, de novo, o imperador quer as coisas do jeito dele. Ele manda e ponto. Ele manda e os outros obedecem. E isso é a sombra dele. É isso que muitas vezes atrapalha a sua jornada. Você, nesse momento, carta da lua, você não enxerga a sua força, né? Talvez essa arrogância venha de medos, né? Ela seja a tua máscara para ocultar os próprios medos. A carta da lua também fala das nossas sombras, aquilo que a gente oculta às 7 chaves, mas que tá ali em segundo plano, influenciando o plano maior das coisas.
4 de paus. Como as pessoas te veem? As pessoas como te veem como um aliado. Elas queriam ter mais acesso a você. Elas queriam poder compartilhar e te ajudar também. Eu posso estar falando com um virginiano que não aceita ajuda, que não se abre para receber, que se vê. E talvez essa seja a sombra também, tá? Tô dando várias possibilidades de sombra para você se identificar aí na leitura. Alguém que se vê num lugar de eu não posso demonstrar fraqueza, eu não posso demonstrar vulnerabilidade, senão vão passar por cima de mim. Não vejo isso, tá? Carta do Sol, o conselho é expandir a sua luz, mostrar para o mundo aquilo que você veio fazer. Se você tem segredos, talvez seja um momento de revelar esses segredos para as pessoas certas, tá? Porque o mundo vai dar um jeitinho de revelar. A Carta do Sol fala de reconhecimento, de poder pessoal, de brilho pessoal. Interessante trabalhar os teus chakras, foco no chakra laríngeo e no plexo solar. O que é o esperado? 7 de paus, tá? O resultado no médio prazo é você sendo muito cobrado, tá? A mesma exigência que você tem para com as pessoas, ela vai ser traduzida para você. Então, a mesma régua que eu uso para cobrar o outro, o universo vai usar para cobrar de mim. A quem muito é dado, muito é cobrado, tá? Então, se você é um líder intransigente, você pode estar se encaminhando para uma liderança intransigente, alguém que também não vai aceitar de você. Isso pode ser também uma via dupla, tá? Então, se você não aceita dos seus funcionários que eles sejam humanos, quando você tiver problemas, quando você errar, os teus funcionários também não vão aceitar o teu erro, tá? Porque empatia é algo que a gente troca, né? A gente não cobra, a gente não exige, a gente desenvolve. Se você não tem empatia com seus liderados, eles também não vão ter empatia com você. E todos nós podemos errar. Todos nós, independente da posição que você ocupa na escala social, o ser humano te dá direito ao erro. 6 de copas. O 10 de espadas. E um 10 de paus. Eita lasqueira! No fundo do deck, a carta do louco. Tá, você tem sonhos e frustrações. Um pouco do seu controle vem de coisas que você quis muito no passado e você confiou em outras pessoas e não conseguiu atingir. Então, tem uma coisa de uma crença interior de que só você pode fazer por você, só você pode comandar, só você pode liderar. O seu jeito é o jeito certo. Sempre que você escuta a opinião de outras pessoas, as coisas tendem a dar errado. Em algum momento isso foi sim uma verdade, mas ela não é uma verdade absoluta, tá, Virgem? A grande questão do teu desenvolvimento aqui é você identificar aonde que essa verdade é absoluta e onde que ela não é. O 10 de espadas com o 10 de paus, tá vendo que eles estão em posições muito parecidas, né? Uma posição quase fetal aqui de encolhimento. Tá falando que depois desse super encolhimento, dessa grande dor, dessa grande sobrecarga, ela ainda tá aqui com todos os fardos presos a ela, mesmo chegando ao 10, mesmo chegando ao fim da jornada, os fardos ainda estão aqui. Se ele se abrir, se expandir, essas espadas vão penetrar nessas asas dele. Então, existe ainda uma sensação de ameaça daquilo que você já superou. Então, existe um medo constante de que você torne a viver isso, o medo que o passado volte à tona. E esse é o medo que só você pode enfrentar. Ninguém vai conseguir trazer essa confiança para você. Só você mesmo vai ter que encontrar qual é o gatilho que faz você ter tanto medo assim, do que você tem tanto medo assim e como superar esses medos, tá bom? Meu bem, foi um grande prazer, uma grande honra ler o meu tarô para você. Espero que tenha feito sentido, que tenha te trazido a clareza que você precisava, tenha te mostrado o caminho. Vou deixar aqui a sugestão do vídeo de peixes, que é o teu oposto complementar. Com certeza lá tem algum recado, uma orientação adicional para este tema, tá bom? Um grande abraço no teu coração, até o próximo vídeo e tchau, tchau.